Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade do mecanismo de defesa. Nós começamos a semana passada falando de mecanismo de defesa. O Júnior não estava e a Neuza também não, que estava viajando a semana passada. E nós falamos, então, só para rever um pouquinho, porque eles não estavam, o mecanismo de defesa é um processo biológico do que nós temos que utilizar. Nós utilizamos para lidar ali com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas, como que nós percebemos e como que essas coisas, os sentimentos, a experiência da vida em torno de nós, como que elas ocorrem. Então, às vezes se tornam ameaçadores, nós não conseguimos conter esses processos biológicos e nós vamos usar um mecanismo de defesa para nos proteger, para guardar, para proteger o ego, para manter a nossa estabilidade emocional. Nós vamos utilizar esse mecanismo de defesa para proteger o ego, para manter a nossa autoimagem, para que essa autoimagem seja positiva, para evitar um sentimento de ansiedade, de culpa, de vergonha. O que mais ocorre conosco são os sentimentos de culpa, são os sentimentos de vergonha, isso é o que mais ocorre conosco. Para lidar com o estresse, para lidar com situações difíceis, com situações traumáticas, como acidentes, lutos, separações e etc. Para manter a estabilidade emocional quando nós lidamos com uma pessoa muito difícil no nosso relacionamento. E esse relacionamento aqui não é só o relacionamento conjugal, o relacionamento de marido com mulher, mulher com marido, mas o relacionamento de mães e filhos, o relacionamento de pais e filhos, por exemplo, um filho alcoólatra, um filho que usa droga, um filho esquizofrênico, um filho com transtorno, um filho com borderline. É um processo difícil de lidarmos. E isto vai causar em nós um mecanismo de defesa. Primeiro, porque as pessoas em torno de nós costumam perguntar: nossa, como que você lida com seu filho? Como que você lida com essa situação? Como que você consegue resolver isso? E às vezes a gente fica constrangido. Às vezes a pessoa pergunta assim, quer perguntar assim: ah, o seu filho, né? Parece que ele é diferente. É tudo bem com ele? Está tudo bem com ele? Porque as pessoas têm essa curiosidade, quer saber, e a gente fica meio que pisando em ovos, não sabe muito bem o que fazer com aquilo, e acabamos utilizando um mecanismo de defesa, assim, para se proteger dessa situação. Principalmente em casos em que os nossos filhos tenham algum transtorno, como autismo, como esquizofrenia, ou se o nosso filho é um adicto, e a sociedade, ela cobre uma postura, ou aquelas pessoas em torno de nós têm uma curiosidade que causa um constrangimento em nós. A mesma coisa acontece com o nosso relacionamento, nosso esposo, nossa esposa. Nossa, se o esposo é alcoólatra, como que você resiste a isso? Como que você aguenta isso? Por que você não o deixa? Ou então, se o esposo tem um transtorno, como que você suporta? Como que você aguenta? Como se você pudesse, como se a outra pessoa pudesse vestir a sua pele. Então tem uma série de coisas que envolvem um relacionamento e que não cabe muitas vezes a outra pessoa perguntar. E aí, para lidar com esse constrangimento, nós vamos utilizar um mecanismo de defesa para lidar com esse estresse emocional que isso vai ocasionar. Existem vários tipos de mecanismo de defesa.
Semana passada nós falamos bastante da negação, que recusa ou rejeita a realidade o que você está vivendo ou o sentimento, que cabe bem ali, que a negação, ela também entra quando você está passando por uma separação, quando você está passando pelo luto, quando você está passando por um trauma. Eu vou dar um exemplo aqui, que bem interessante, que eu já comentei outras vezes, mas que é bastante legal a gente relembrar. Quando criança, eu sofri um acidente automobilístico e depois, quando eu fui tirar a habilitação, eu tirei a habilitação mais por causa do meu ex-marido que ficava falando que era importante tirar a habilitação, que uma mulher tinha que ser independente, blá blá blá. E ele dava uma série de argumentos completamente válidos que eu concordava com ele, mas era muito difícil você falar do medo que tinha de dirigir. Então eu negava esse medo, eu escondia esse medo que tinha de dirigir, até por causa dessa situação do acidente. Então eu tirei a habilitação, porque até em 89, gente, quem tirou a habilitação em 89, você fazia autoescola em alguns bairros aqui, em Campinas pelo menos, escolhia-se alguns bairros que não passava carro nenhum. Fechava as ruas e aí fazia baliza ali, você praticava a baliza, aí você praticava a rodagem sem nenhum outro carro ali na pista. E você não fazia teste de rodagem, você não fazia aula na pista com outros carros rodando. Você só fazia ali naquele lugar, seguro, muito seguro e tranquilo, e ali com o condutor. Ótimo, maravilha, passei nas etapas, fui, fiz a prova, passei na prova, até porque eu sou bastante segura com relação a fazer provas, sou bastante estudiosa e passei. Guardei a habilitação na bolsa, na carteira, mas era tão bonito você abrir a carteira assim, e às vezes você até abria a carteira de uma certa maneira, assim, que a outra pessoa podia ver a sua habilitação. Mas pilotar o carro mesmo que era bom, necas, de jeito nenhum. Por quê? Por causa desse medo, isso era uma negação. Então, quando alguém perguntava para mim assim, ai, habilitação, Soninha, então você tem habilitação? Tenho. Eu não sabia que você dirige. Dirijo. Eu nunca vi você dirigindo, é que eu dirijo à noite. Puxa vida, já é difícil dirigir de dia, imagina de noite. É que eu dirijo à noite. Nunca ninguém perguntava por que à noite, né? E isso foi anos a fio. O que é isso? Negação. Negação. Então você negava essa situação. Negava o quê? Negava esse medo. Era mais fácil contar uma mentirinha fantasiosa de que você, habilitado eu era, que você pilotava à noite que ninguém via, do que você dizer, olha, eu tenho habilitação, mas eu não dirijo porque eu tenho medo. Eu tenho pavor de dirigir. Então, eu não dirijo. Então, era muito mais fácil. Então, isso é a negação. Como que eu resolvi esse negócio aí? Gente, isso tem novela, isso tem história. Vocês nem imaginam quanto tempo se passou para realmente vencer e sair dessa situação. O outro, mas isso já é papo para outra história. Mas essa foi um grande exemplo ali da negação. Se desse couber essa história em algum outro mecanismo de defesa aqui, eu trago. E aí a gente tem a repressão, que é a supressão de pensamentos e sentimentos e memórias dolorosas. Quando você não quer pensar, você não quer sentir aquela memória dolorosa. O que acontece aqui na repressão? A repressão ela pode ocorrer muito quando uma pessoa sofre um
trauma muito violento, e aí ela esconde isso, ela guarda isso, ela represa isso, ela vai colocar no seu inconsciente mais profundo, ela quer fazer de conta que não aconteceu. É como se ela colocasse um cofre, um cadeado no seu inconsciente, naquela parte onde essa memória vai acontecer. Isso pode acontecer, por exemplo, quando uma mulher, isso é bastante comum com a mulher, quando uma mulher passa pela violência sexual, por exemplo. Então, esse abuso, ele é terrível. Ele é uma das coisas, assim, que só quem já passou, que tem ideia. Quem está fora disso não tem ideia do que é isso. Pode se falar disso, mas não pode sentir isso, pode empatizar com a situação. E aí a pessoa pode sim colocar isso, esconder isso, represar isso, empurrar isso, e aí faz de conta que não aconteceu. Ela vai suprimir essa memória dolorosa, é um mecanismo de defesa. Então isso não aconteceu. Por exemplo, o fato, o evento, vou figurar aqui, o fato, o evento aconteceu numa segunda-feira, então o calendário dela não tem segunda-feira. Então é de terça a terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, terça, quarta, sexta. A segunda-feira não existe. Então a pessoa falta no trabalho na segunda-feira, a pessoa procura um trabalho onde a folga é de segunda-feira. Eu conheci uma pessoa que ela trabalhava na época conosco, e ela não se importava em trabalhar de domingo, de feriado, não tinha tempo ruim para ela. Não podia, o feriado não podia ser de segunda, porque ela não trabalharia, e a folga dela semanal tinha que ser de segunda-feira, porque segunda-feira não existia para ela no calendário. Segunda-feira ela dormia o dia todo. Segunda-feira não existia, ela não levantava, ela não se alimentava. Segunda-feira não existia para ela. Por quê? É uma forma de esconder essa memória, uma forma de fugir dessa memória dolorosa, dessa angústia. Tem muitas outras formas que está ali dentro da repressão. Você teve um pai muito difícil, uma mãe muito violenta, um pai muito violento. Ai, conta do seu passado. Conta, fala de você quando criança, principalmente quando a gente está na terapia. Ai, a minha mãe era maravilhosa, os meus irmãos fantásticos, meu avô isso, já. Ai, o seu pai? Meu pai não interessa. Vai para outra coisa, meu pai não interessa. Então, pula sobre isso. Meu pai não faz parte da minha vida. Meu pai não fede nem cheira. Meu pai. Então, ela vai buscar isso e ela vai empurrar isso, ela vai tirar isso da sua memória, vai tirar isso. Por quê? Porque isso é muito doloroso. Isso é um mecanismo de defesa. Tem também a projeção, atribuição de pensamentos, sentimentos ou desejos próprios a outra pessoa. Então você projeta, né? Você projeta os seus pensamentos em outra pessoa ou você projeta os pensamentos da outra pessoa para você. Ai, acho que a vida boa mesmo é a vida de fulano, né? Nossa, ela tá tão feliz, ela tá tão tranquila, vou copiar a pessoa, vou agir como a pessoa, eu vou ser a pessoa, eu vou. Aí isso, gente, entra um outro processo muito equivalente também dentro do mecanismo, que é a inveja. Inveja, Soninha? Isso. Inveja é um processo também da nossa psique. A inveja não é uma questão religiosa. E a inveja
A inveja não tem nada a ver, gente, com. Ai, a pessoa está invejando o meu carro, a minha casa, o meu relógio. Não. A inveja é um mecanismo também da nossa psique, onde nós queremos aquilo que é do outro, nós projetamos aquilo que é do outro, nós queremos aquela posição, nós nos guardamos com aquilo. E a inveja, ela, dentro dessa projeção, puxa vida, tudo para ela, para mim nada. Ela vai fazer essa comparação. Eu vou trazer uma live onde eu vou falar só de inveja. A inveja, tem muita coisa para falar da inveja, e nós podemos falar da inveja no sentido da psique como mecanismo de defesa, como mecanismo de ataque, inveja pela crueldade, inveja dentro do narcisismo, inveja dentro da religião, inveja dos bens. Tem uma série de coisas dentro da inveja, eu vou trazer bastante aí sobre a inveja. Então, essa é a projeção. Deslocamento é o redirecionamento de sentimentos ou impulsos para objeto ou pessoas mais aceitáveis. O deslocamento é uma das coisas que a gente mais faz. Eu gostaria de dar uns tapas nas pessoas, mas, poxa vida, eu não posso bater naquela pessoa, então eu vou deslocar para uma pessoa de finesse, educada, coisa, porque isso é mais aceitável. Eu gostaria de falar mal do meu presidente, ou falar mal do meu esposo, ou falar mal da minha sogra, mas o que as pessoas vão pensar? Então, eu busco uma situação mais aceitável, eu busco um caminho mais equilibrado, eu busco um lugar e uma situação onde não vai machucar, não vai ferir. Nós deslocamos também e disfarçamos muito os nossos sentimentos. Quando nós convivemos com algumas pessoas muito difíceis. Por quê? O que o superego diz para a gente? Que os nossos familiares, principalmente os nossos familiares consanguíneos, aqueles de sangue, não os agregados. Porque os agregados, a gente diz assim, não é parente, é só agregado, né? Não é parente, é só agregado. Então a gente se sente com mais liberdade de falar o que se pensa dessa pessoa. Mas os familiares consanguíneos, a gente tem uma dificuldade. É muito difícil para a gente, por exemplo, quem que vai falar mal do filho? Quem que quer falar mal da filha? Quem que quer falar mal do pai, da mãe, da irmã, do tio? Então, os laços consanguíneos, ele fica difícil, fica constrangedor a gente falar mal. Então, a gente acaba fazendo esse deslocamento, que eu não gosto, mas eu tenho que engolir. Mais ou menos isso que a gente faz. Então, muitas vezes, nós ficamos num sentimento muito desagradável, vivemos uma situação muito difícil, porque nós ficamos nessas regras do superego, de que o conceito de moral, de família, de educação, eu sou obrigado a conviver com aquela pessoa porque ele é o meu familiar. Isso me faz lembrar muito, mas muito tempo, uma pessoa aqui presente que a sogra humilhava, maltratava, fazia cada coisa, fazia da pessoa gato e sapato. E um dia eu olhei aquilo e falei assim, por que a sua sogra faz isso com você? Ai, Sônia, porque ela é assim. Mas criatura de Deus, chega pra lá. Mas eu não posso, é a mãe do meu marido. E daí que é a mãe do seu marido? Só porque é a mãe do seu marido, ela tem que te humilhar, tem que pisar, tem que te pisotear e você tem que ficar quieta? Aí que ela foi,
Eu falei assim, você não precisa ser mal educada, você não precisa ser grosseira, você não precisa ser desaforenta, mas você precisa pôr a pessoa no limite dela. Pessoas muito permissivas deixa a outra pessoa fica sem limites. Sabe quando a pessoa invade, não tem noção de espaço, vai invadindo? É igual aquela situação, a pessoa chega na sua casa, é a primeira vez que chega na sua casa, que foi na sua casa, nunca foi na sua casa antes, e vai no seu quarto. Ela lá, você vai fazer o que no meu quarto? Não, fica aqui na sala, coisa parecida. Então, esse tipo de coisa. E ela foi aos pouquinhos colocando a pessoa no lugar, no lugar. Com o tempo, a pessoa passou a respeitá-la e nunca mais maltratou. Por quê? Porque ela aprendeu a pare. Você não pode fazer isso. E às vezes a gente não faz isso por medo, por insegurança e por deslocamento. Então vai engolindo coisa, ai, mas o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar? Então o marido humilha, o filho humilha, o sogro humilha, a sogra humilha. Não pode, gente. Não pode. Existe um negócio que se chama espaço. E a gente não pode invadir o espaço do outro. Esse espaço é chamado de livre-arbítrio. Eu não posso invadir o livre-arbítrio da outra pessoa. Então eu preciso tomar cuidado. Tem algumas pessoas que são muito difíceis, que têm um jeito diferente do nosso de pensar e agir? Tem. O que a gente faz com essas pessoas que pensam e agem totalmente diferente da gente? Nós devemos respeitá-las. A gente respeita o jeito da pessoa e a pessoa, por conseguinte, tem que respeitar o nosso jeito. Esse é o seu jeito, esse é o meu jeito. Eu não te invado, você não me invade. Eu não te machuco, você não me machuca. Mas nós precisamos colocar esse limite. Se nós não colocarmos limite, a pessoa vai invadir o seu espaço, sim, vai te machucar, sim, vai te ferir, sim. O que nós temos de entendimento? Nós achamos o quê? Que pessoas cruéis são aquelas pessoas que foram presas porque mataram. Nós achamos que pessoas violentas são aquelas pessoas que bateu na outra pessoa, a machucou e quebrou a outra pessoa. Mas às vezes as pessoas que convivem muito perto de nós são violentas e são cruéis. Eu fiz há muito tempo atrás uma semana que se chamava Sem Medo do Amanhã. A Ivone e a Lia participaram dessa semana. E eu falei disso nessa semana, quando nós trabalhamos essa semana. O medo muitas vezes ronda os nossos passos dentro da nossa casa. As pessoas que nós amamos, as pessoas que convivem conosco, muitas vezes causam medo, e esse medo a gente chama de receio. E às vezes a gente diz assim, eu não quero magoar. Ai, e você pode ser magoado? E você pode ser ferido? Então, lembra-se, nós estamos falando aqui de mecanismo do ego, de defesa do ego. O ego, ele usa esses mecanismos de defesa porque ele está tentando proteger o quê? A sua autoimagem. Ele está tentando proteger a sua autoestima. Então, nós precisamos tomar cuidado. Qual é a sua autoestima e qual é a sua autoimagem? Lógico que tem algumas pessoas que são mais tímidas, que são mais reservadas, que são mais inibidas, tem algumas pessoas que falam menos, tem algumas pessoas que quase não se expressam, mas isso não significa que elas precisam ser
serem massacradas. Ninguém tem o direito de passar por cima. Da mesma maneira que se os pais permitir tudo para os filhos crescem sem limites, da mesma maneira é que se nós permitirmos tudo para os adultos em torno de nós, eles também não terão limites. Então, se o seu marido gritou com você, você tem que dizer para ele: você não grite comigo. Você não pode gritar comigo. Você não pode gritar comigo. Porque se você gritar comigo, eu preciso colocar medidas cabíveis. Por conseguinte, você também não pode gritar com ele. Ah, mas aqui em casa a gente resolve as coisas no grito, então tá na hora de mudar, porque grito não é a forma de resolver as coisas. Se você está precisando gritar para resolver as coisas, tem alguma coisa errada. Se a sua voz está precisando ser ouvida só no grito, tem alguma coisa muito errada. E precisa fazer o quê? Retroceder. Escuta, por que é que nós não estamos ouvindo um ao outro? Onde é que eu estou invadindo o seu espaço e onde é que você está invadindo o meu espaço? Então a gente precisa ter o relacionamento, gente, não é posse de escravos. Eu não sei, mas eu acredito que todas as pessoas no Brasil têm noção que em 1888 foi libertado os escravos. Pelo menos eu acredito que tem uma noção básica que em 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que libertava os escravos. Um pouco antes já tinha sido libertado o ventre. Quem nascia da barriga das escravas era livre. Casamento não é escravidão, relacionamento não é escravidão. Você não é dono do outro, você não tem posse do outro. E o outro não é obrigado a fazer aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Cada um de nós temos desejos, temos vontades, temos sonhos, temos realizações, temos propósitos, temos objetivos e temos ações. Você não tem isso? O outro também tem. E quando você está casado com uma pessoa, ou quando você está namorando com uma pessoa, há necessidade de conversar com esta pessoa. Escuta, o meu sonho e o seu sonho é o mesmo sonho? Porque tem muita gente que é casado e está fazendo um cabo de guerra, sabia disso? Ele quer um sonho e está indo para lá, ela quer outro sonho e está indo para lá. E aí eles estão num cabo de guerra. Estão lutando um contra o outro. E isso vale para pais, isso vale para irmãos. Qual é o seu sonho? É esse? O meu sonho é muito diferente do seu. Fica aí no seu barquinho que eu vou para o meu barquinho. Lembra que a vida é um mar? Que nós estamos no mar da vida? E por que a gente fala que a gente está no mar da vida? Porque a vida, ela não é como uma estrada que a gente anda assim, ó, num lugar sólido. Ai, se assim fosse, seria ótimo, né? Ai, que delícia que seria se a gente andasse assim, fosse sólido. Mas a gente anda e de vez em quando, opa, tô afundando, opa, tá indo tudo para lá, e tá indo tudo para cá, e tem tempestade, e a gente afunda e mergulha fundo e volta. A gente tem essa instabilidade do mar. E tem hora que as ondas sobe 20 metros de altura e cobre a gente, tem tempestade, tem roda-moinho e vira o nosso barquinho de cabecinha para baixo. E às vezes a gente não está
um transatlântico, já falei disso. Às vezes a gente não está no iate, às vezes a gente não está num barco, às vezes a gente está numa jangadinha. E as jangadinhas são madeirinhas amarradas uma na outra. E as ondas abrindo e ela abre, assim, lembra os desenhos? Eu adorava um desenho do Tom e Jerry, que ele conseguia abrir a perna assim a quilômetros para puxar a madeira de volta. A gente faz isso, nós fazemos isso. A gente abre, puxa a madeira de volta. Nós estamos no mar da vida desse jeito. Só que cada um de nós estamos num barquinho desse. E quando nós estamos num relacionamento, nós estamos na mesma embarcação. E aí, você está sabotando a sua embarcação? É uma coisa que a gente tem que perguntar. Se eu sou solteiro, se eu estou livre e tranquilo, eu estou numa embarcação sozinha, só minha. Se é um iate, se é uma jangada, é só minha. Mas se eu estou num casamento, os dois estão na mesma embarcação. E aí, se você estiver sabotando essa embarcação? Nós temos que pensar sobre isso. E quando os nossos filhos crescem, casam, saem de casa, onde que eles estão? Na embarcação deles. Na embarcação deles. A gente tem que respeitar isso. De vez em quando eles fazem umas coisas. Ai, que dói a alma da gente. Faz. E faz a gente chorar? Faz. Magoa? Magoa. A gente tem vontade de bater, mesmo ele sendo adulto? Tem. Mas é a embarcação deles, são escolhas deles. Se eles vão pescar tubarão e deixar vivo dentro da embarcação, correndo risco de vida, ou se eles vão pescar sardinha, é escolha deles, deles. A gente pode dizer, olha, olha, isso é um barco furado, não dá, você pode afundar a sua embarcação. Ah, mãe, cuida do teu barco, cuida da tua vida, da minha vida cuido eu. Qual é o pai que nunca ouviu isso? Qual é o pai e a mãe que nunca ouviu isso? Só quando o filho é muito pequeno. Mas a gente que já tem filho adulto, já ouviu isso. Da minha vida cuido eu. E é verdade. Da vida deles, cuidam eles. A gente dá apoio. Os filhos falam para a gente assim, pai, mãe, preciso de ajuda. Fala. Por quê? Porque nós estamos no mesmo mar. Tem 8 bilhões de embarcações neste mar. E parte dessas embarcações é o nosso grupo familiar. E o grupo familiar vamos tudo mais ou menos junto, como um cardume de sardinhas. Vai todo mundo mais ou menos junto. E um ajuda o outro para se proteger, para se defender de coisas externas. Às vezes a gente consegue ajudar, às vezes a gente não consegue ajudar. Às vezes a ajuda é ouvir, às vezes a ajuda é segurar a mão, às vezes a ajuda é financeira, dinheiro, às vezes a ajuda é só chorar junto, às vezes a ajuda é em tomar um café. Mas cada um fazendo as suas escolhas. Liberdade. Agora, se eu desloco o meu sentimento, se eu desloco os meus sentimentos e eu desloco, e eu desloco e projeto, eu vou me machucar. Porque a hora que eu desloco e projeto, eu vou pôr isso em um.
e eu posso sobrecarregar aquele que eu estou fazendo. Então, eu preciso tomar cuidado. E se eu reprimo, se eu guardo, se eu enfio lá no fundo do baú, que na verdade é a minha psique, lá no meu inconsciente, eu posso me tornar uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa briguenta, uma pessoa mimizenta. Tudo a pessoa reclama, uma pessoa irada, uma pessoa envenenada, uma pessoa desconfiada, uma pessoa ciumenta. Tem coisa pior do que uma pessoa ciumenta? Tem duas maneiras da pessoa ser ciumenta. E aí tem aquelas pessoas que dizem assim: ah, mas os ciúmes é porque ama. Não é verdade. Os ciúmes é porque desconfia. Só tem ciúmes quem desconfia. Só tem. Ah, os ciúmes é porque cuida. Não. Os ciúmes, você está cuidando porque está desconfiando. Entendeu? Os ciúmes é desconfiança. E os ciúmes é posse. De novo, voltamos lá na questão do escravo. Mas ele é meu marido. Ela é minha mulher. Por isso que eu ciúmo. Gente, o casamento, o relacionamento, ele é um jardim. Sem grades, por favor. Sem grade. Ele é um jardim aberto onde você tem que cultivar flores, muitas árvores, muito pássaro. A pessoa tem que ficar porque ela quer. E tem que ficar porque é bom. Tem que ficar porque é gostoso. Tem que ficar porque ela é bem-vinda. E tem que ficar porque te faz bem. E você deixa porque ela te faz bem. Então, isso é um relacionamento. E isso vale também para os genros, para as noras, né? Para os noras, viu? Não é só para o neto. Tem que ficar porque faz bem, tá? A gente tem que ficar porque faz bem. Porque faz bem. Ah, mas e se a pessoa não te faz bem? Se a pessoa não te faz bem? Bem, tem alguns filósofos que deram algumas instruções sobre as pessoas que não te faz bem. Tem um bem legal que diz assim: se você está cuidando de uma pessoa e essa pessoa está doente, é doente, você sabe que essa pessoa é doente, por exemplo, essa pessoa tem um transtorno. Lembra que eu falei lá no início do transtorno? Esquizofrenia, bipolaridade, autismo e outros transtornos que eu nem citei aqui. Também tem a adicção, que é uma compulsão e é uma doença também, não é uma doença, é uma compulsão, e o transtorno também não é uma doença, é um transtorno. Se a pessoa tem esse transtorno, e você sabe que essa pessoa tem essa saúde mental debilitada, e nós sabemos que algumas pessoas têm isto, e você se propôs pela compaixão, pela benevolência, cuidar dessa pessoa, então você está fazendo um ato de caridade, você está sendo o bom médico. Aristóteles fala isso. Então você está sendo um bom médico. Um outro filósofo diz assim: nós não podemos controlar nada do que está fora de nós. Nós só podemos controlar o que está
dentro de nós. Se você quiser ser feliz e não ter conflitos no seu interno e viver bem com o seu externo, procure controlar só o que é seu, que faz parte da sua psique. Epíteto fala isso. Tem um outro filósofo que fala assim: se a pessoa te faz mal, te machuca, deixe-a onde está, sacuda o pó da sua sandália e vá. Jesus fala isso. Então, às vezes, a gente fica insistindo em alguma coisa, com pessoas, se machucando, sem proteger a nossa autoestima e sem proteger a nossa autoimagem. E aí o nosso ego não vai dar conta disso, ele não vai conter isso e ele vai buscar mecanismo de defesas para não sofrer, para não magoar. Mas se ele não der conta, mesmo com esses mecanismos de defesas, se ele não der conta, ele vai sintomatizar e ele vai então ficar doente. Ele vai começar a manifestar doenças. E essas doenças ele vai ao médico e ele vai dizer para o médico: eu tenho uma palpitação, eu tenho uma tremedeira, eu tenho uma extrasístole, eu tenho uma dupla vista, minhas pernas não saem do lugar, eu não consigo mover as minhas pernas, eu tenho um peso sobre-humano. E ele faz exames de baixa, e eu estou falando só alguns dos sintomas, de alto a baixo, e ele não encontra nenhuma doença em você. E aí ele diz que você tem uma doença psicossomática. Me dói tudo, do fio do cabelo ao dedão do pé. E aí ele diz que você tem uma doença psicossomática, uma doença da mente, uma histeria, ensinou Freud. Porque você está machucando o seu ego. Ele não está dando conta de tudo que você está guardando, de tudo que você está acumulando para proteger ou para ficar com outras pessoas. Microfones abertos. Estejam à vontade para fazer perguntas. Se não fizer perguntas, o professor arremata. Não, a Márcia está dizendo que não era uma boa escola a escola que eu fiz, né, Márcia? Era uma boa escola sim, Marta. É que naquela época era assim mesmo, né? Vamos lá, o microfone está aberto para as perguntas. Mecanismo de defesa. Eu acho que se vocês têm muitas perguntas, Célia pensou muito, fez assim muitas vezes, né? O silêncio danado. Eu vou fazer uma live só sobre o silêncio após os microfones abertos. Vocês duvidam? Eu sou um excelente narrador, hein? Vocês não duvidam, não. Ninguém tem nenhuma dúvida. Não acredito que não passou 1 milhão de pirilampos na cabeça de vocês. Não acredito. Eu queria muito falar, mas meu microfone e câmera hoje não estão funcionando. Tudo bem, Marcos. Você pode escrever que eu vou lendo as suas dúvidas e as suas perguntas. Vamos lá, ninguém vai fazer nenhuma pergunta, então vou passar para o Antônio. Ô, Soninha, Oi. os traumas de criança, quando ela passa por muitas brigas, ela vê, presencia, muitas brigas, o que acarreta na vida adulta dela? Medo de falar em público, insegurança,
acha que não é capaz, engolir raiva, engolir sapo, tendência a ganhar peso, porque acaba descontando a raiva no alimento, aquilo que gostaria de falar, em vez de falar, come, dá picos de muita raiva, vem uma pulsão de raiva, deixa eu ver mais alguma coisa, pesadelos, tende a ter casamentos ruins com as mesmas tendências, tende a educar filhos com os mesmos padrões, e tende a repetir os padrões dos pais. Eu estou falando só os mínimos. Chama repetição de padrão. Freud diz assim, quer ver? Eu até anotei hoje para falar. O que não é reconhecido vira padrão. O que não é nomeado não pode ser curado. Então, a gente não reconhece que é uma coisa que a gente já viveu e ele vira um padrão. A gente faz a mesma coisa, a gente resolve no grito, a gente fala mais do que deveria, em vez de dar uma explicação, a gente acaba sendo agressivo. Vou dar um exemplo. O pai xingava, falava uns palavrões muito, muito feio, jogava as coisas, batia, daí o nosso filho está fazendo uma coisa desagradável, daí a gente fala muito agressivamente com ele, xinga, fala os palavrões, nem percebe que está repetindo os mesmos palavrões. Nem percebe que também está tentando falar, às vezes está até batendo tanto quanto o pai batia. Ou a mãe. Mesma coisa. Mesma coisa. São padrões. A gente tende a repetir os padrões dos nossos pais. Vou falar uma coisa para vocês bem interessante, que é assim, olha, quando a gente nasce, o nosso cérebro nasce virgenzinho da Silva, 0 quilômetros, não tem nada escrito nele. Ele só tem 2 características, ele sabe chorar, só chorar, e você enfia comida na boca dele e ele vai descartar essa comida, que ele não tem nem controle sobre isso. Ele nasce com choro. E aí tudo à volta dele é você que vai ensinando. E aí ele tá lá se esguelando de chorar e você fala perto dele, ai, o bebê da mamãe tá chorando, tadinho. Ele escuta. De novo ele chora e de novo ele já entende, aquilo é choro. Aí quando ele tá rindo, você fala, ai, que bonitinho, ele tá rindo. Ele entende, aquilo é riso. Ele tá batendo as mãozinhas, ai, o bebê tá batendo as mãozinhas, ai, você batendo as mãozinhas. Tudo que ele aprende é você que ensinou. Você que gravou no cérebro dele. Então, tudo que você gravou no cérebro na primeira linhagem, na primeira fase da vida, da nossa vida, é super, super, super difícil de você esquecer ou tirar. Tudo que se aprende depois é posto em cima. Por isso que mudar hábitos, por isso que mudar comportamento é muito difícil, porque você vai pôr em cima daquilo que você aprendeu, daquilo que está lá gravado. E a qualquer momento que você esquece, aquilo que está gravado vem de novo para cima. Por isso que uma pessoa que fuma fica 20 anos sem fumar e volta a fumar. Que bebe, fica 20 anos sem beber, volta a beber. Que não usa droga e volta. Por quê? Porque está gravado primeiro. Tudo que foi gravado primeiro está lá. É o nosso cérebro, está lá, fica lá. Você entendeu? Ele não apaga, não tem um mata-borrão e passa em cima, não é igual às fitas magnéticas. E igual às fitas magnéticas que tinha antigamente, aquelas fitas de VHS, que você ia gravando em cima, se precisasse fazer uma investigação em cima daquilo, as polícias de laboratório separavam gravação por gravação e chegava na primeira gravação original. Você está cansado de ver isso em filme.
O nosso cérebro é igualzinho. Se você fazer um estudo de memória e a sinapse, ela vai lá na memória, vai lá na primeira memória. Então, aquilo que você aprendeu lá na infância, se você aprendeu na pancada, você vai entender que aquilo é certo e você vai repetir porque você não curou aquilo. Se você não reconhecer, se você não ressignificar, você vai tratar aquilo como certo. E quem está fora pode morrer de falar que está errado. Você tem que reconhecer que é errado, para que você possa ressignificar e curar. Entendeu? Por isso. Por isso. Então, é por isso que a gente repete os padrões dos nossos pais. E ó, até a quarta geração, tá? Por isso que a gente fala, tem que quebrar o determinismo psíquico. Então a gente tem muito mais dos nossos avós, bisavós, tataravós do que você possa imaginar. Mais alguma Ô, pergunta? Sônia, só queria fazer um comentário, que realmente hoje você falou tudo para mim. Eu me encaixei em cada palavra que você disse, tá? Em cada palavra. Foi para mim essa live, inteiramente. Que bom. E que isso também, esse mecanismo de defesa, que também pode servir para outras pessoas, a gente vai engessando isso, e isso vai causando também não só o medo, a insegurança, doenças, né? Doenças no físico, a gente adquire doenças graves por conta disso, porque o seu organismo vai jogando lá os cortisol da vida e vai te matando, vai te adquirindo doenças. E isso aí é bom que, quando ainda há tempo, ir se libertando disso. Eu estou me curando agora de muita coisa, sabe? Eu acho que vale até a pena falar uma coisa bem interessante sobre a Lia, que ela tinha um problema de descalcificação nos ossos tão sério que ela tinha 50 e poucos anos, ela tinha ossos de uma pessoa de 80 anos. Hora que ela faz terapia, que se cuida, que está comigo, que mudou e que eu mudei algumas coisas para ela está ganhando massa óssea. O médico diz que nunca viu isso na vida. Ele falou, não me pergunte porque eu não sei explicar. Você vê, eu evoluí de uma osteoporose para a osteopenia e agora estou ganhando massa óssea. Isso sem tomar cálcio, porque eu não posso, e só com essas receitas, né, que a Sônia também dá, a receita das castanhas, da alimentação. E também, se você tem paz no café da manhã, no almoço, no jantar, você estuda, você tem o Antônio como um professor, e aí você ocupa a sua mente com coisas boas, sabe? Com estudos que você descobre coisas novas, o cérebro está sempre pronto. Então, o resultado está aí, certo? Eu me surpreendi até com o resultado dos meus exames, que estão muito bons. E quando eu disse para ela que ela ia reverter isso, ela não acreditou, não. Não acreditei, Sônia, que é difícil acreditar, mas eu estou vendo isso. Sem falar que estou passando muito bem também de outras coisas, né? Isso, olha, é tudo isso, viu, gente? Vamos continuar a Sônia como nossa mentora e seguindo a risca, sabe? Que dá certo. Tá dando certo e vai dar certo para todo mundo. Perfeito. Tá certo? Obrigada. Obrigada, minha querida. Olha, era isso que eu ia falar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque eu passei pro celular porque não funcionava nada lá.
Que era exatamente, eu ia falar, é isso mesmo que tem que fazer, sabe? A gente tem que para a gente poder fazer qualquer coisa boa para alguém, a gente tem que se conhecer, que saber como pensa, o que faz, o que é importante para você. Como você falou, para mim é importante comer macarrão, para você é importante comer feijoada. Ué, e daí? Tá bom. Tá, mas a gente tem que estar. Aí às vezes é a dificuldade de achar as palavras. Mas, tipo assim, gostar de você. Saber que você não é perfeita, que você não se dá bem com tal pessoa, que você não gosta de política, que você não gosta de futebol, que você não gosta de. Mas os outros gostam. Beleza, ué. Qual o problema? Nenhum. Deu para entender o que eu falei? Perfeito, Marta, isso mesmo, perfeito. É exatamente isso, gente. Antônio, meu querido professor, amarra um pouquinho aí pra gente. O tema leva a muitas reflexões, os mecanismos de defesa. Um dos mecanismos de defesa que fica muito patente aqui no grupo é o silêncio, né? O silêncio é um mecanismo de defesa. Eu falo, não falo, será que vou falar? É defesa. Mas é importante quebrar esse mecanismo de defesa que é prejudicial, que nos impede da comunicação com o outro. Porque quando falamos e expomos os nossos pensamentos, a defesa que nos parecia importante se mostra algo prejudicial. Então, procurem falar. Um outro quesito que é interessante no mecanismo de defesa, embora não apareça como um mecanismo de defesa, é sobre os traumas da infância. Quando nós temos os nossos filhos e dizemos assim: eu não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. Eu vou fazer de tudo para que ele não passe o que eu passei. E isso é um grande equívoco, porque na realidade você só se tornou o que você é por ter passado por problemas, por dificuldades, onde teve que amadurecer, onde teve que romper seus medos. Quando inverte o processo, você retorna, né? Nós retornamos ao princípio daquele que é extremamente frágil, extremamente indeciso, extremamente medroso, por acreditarmos que o nosso filho ou aqueles nossos rebentos se fortaleceriam com a minha proteção, e isso não acontece. É necessário viver o mundo para que possa entender que o mundo não é somente o lar, é a proteção da casa. E o último, terceiro ponto que eu gostaria de colocar, que é muito interessante, em relação aos mecanismos de defesa, é quando cada um de nós não nos conhecemos. E por eu não me conhecer, eu estabeleço em todas as situações algum critério de defesa. E ele vai se manifestar de várias faces, por isso que ele é difícil de detectar. Pode ser a face da agressividade. Tem um mecanismo de defesa que é muito pior do que a agressividade, que é o silêncio de oposição. Eu não falo mais com você e fico meses sem falar com a pessoa, mesmo convivendo comigo. É um mecanismo de defesa terrível esse, porque vai oprimindo o outro e, ao mesmo tempo, reforçando essa conduta, porque ela tem, sim, a sua contrapartida. Consequentemente, mecanismos de defesa fazem parte da nossa existência e são importantes. Mas nós precisamos compreender os limites do mesmo. Se nós não soubermos os limites dos nossos mecanismos de defesa particulares, nós temos a infelicidade
de cairmos no que a Sônia estava falando, que a Lia também falou e outros falaram, nos processos das doenças psicossomáticas, onde as manifestações físicas não vêm do outro, vêm de mim mesmo. E ao perceber isso, já muitas vezes é tarde, porque nós já estamos mais velhos. E o exemplo claro foi o que a Lia falou. Osteopenia, foi para osteoporose, uma série de outras doenças. Quando se reequilibra, começa a entender a si mesma, o processo psicossomático amortece e o organismo reage. Porque nós sempre trabalhamos, o nosso corpo sempre trabalha com folga. Sempre trabalha com folga, o nosso corpo. Nós respiramos mais do que precisamos. Ar, oxigênio. O nosso coração bate, impulsiona mais sangue do que a gente precisa. A gente precisaria de 4 litros, ele manda 5. Tá? Então nós sempre temos uma folga. E é essa folga que nos proporciona a nós nos refazermos e nos curarmos e nos fortalecermos. Mecanismo de defesa do próprio corpo. Favorável e saudável. Temos que aprender com ele. Bom, é isso, Sonia. Bom, obrigada, gente. Muito bem. Boa semana para vocês. Muita paz. Até a semana que vem. Hoje nós tivemos o prazer do Júnior. Queria falar alguma coisa, Júnior? Sim, quero colocar 2 coisas bem rapidinho, Sônia. Por incrível que pareça, a maior dificuldade de impor o mecanismo de defesa é com relação ao primeiro grau, filhos e pais. Com os irmãos você até consegue, mas com pais e filhos é difícil. A gente sempre tem aquele sentimento de uma certa culpa, de que não é certo, né? Então, esse é um negócio que a gente tem que realmente trabalhar um pouco mais. E só para, assim, fazer uma ressalva naquilo que o Antônio Carlos falou agora, eu vi um vídeo recentemente muito legal, que ressalva não, um complemento, né? É um vídeo de uma senhora falando que o trauma é muito importante para os filhos, né? Porque com trauma, a pessoa tem aquela coisa para mudança, né? Ela deu um exemplo, que o filho pediu para ir numa peneira de futebol. Falou, mãe, quero ir lá na peneira do Palmeiras, tal, meus amigos me convidaram, tal. A mãe pegou e falou assim para ele, filho, esquece isso aí, para com isso, é ruim de bola, você não joga nada, você vai passar vergonha, não vá não. O menino ficou traumatizado e falou, não, como assim minha mãe falou isso aí? Treinou, foi lá e passou na peneira. Então, assim, ele não aceitou aquilo da mãe, ele ficou traumatizado, mas ele falou, eu tenho que provar para ela que eu sou capaz. Então, com um certo trauma que, né, quando os pais têm um trauma, eles acabam, assim, não querendo que a criança passe pelo mesmo, e às vezes é errado, né? Então, às vezes A gente vai falar mais para frente. Hoje eu falei só 3 ou 4 mecanismos de defesa. Eu relembrei a negação e falei mais 3. Esse é um mecanismo de defesa que se chama sublimação. É um mecanismo de defesa. Ele é um dos últimos que eu vou falar, porque ele é um dos... O próprio nome já diz, sublimação. Ele é sublime, realmente. É quando você transforma uma coisa ruim numa coisa boa. Você entendeu? Sim. E é um mecanismo de defesa. Não é você transforma o trauma, você pega e se transforma numa coisa legal. Né? Mas muito legal você ter trazido isso, viu? Legal. Bom, agradecido mais uma vez, Soninha. Muito obrigado, viu, por tudo. Bom que você participou. Espero que você consiga mais vezes. E eu sei que você está sujeito aí ao feriado por causa do seu trabalho, mas... Sim. Muito obrigada pela sua participação. Quando puder... Eu que agradeço. E boa semana para todos, bom fim de semana, muita paz e até a semana que vem.
Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe? É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida. Tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos. Tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa. Seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!